muito bem-vindos a esse podcast Coragem pra Quê? Afinal de contas, aqui a gente descobre o que que é coragem de verdade, né, Mariana? É Hoje a isso gente tem uma aí. terceira pessoa nessa sala. O que que é que está acontecendo, Mariana? Essa pessoa tá até no iate, Mariana, não tô entendendo. O que que Gente, tá... eu acho que está super condizente ao longo desse nosso episódio. Talvez ela comente a função desse iate atrás. Mas é isso aí. Acho que você pode apresentar nossa convidada de hoje, né? Estamos em mais um Ah, episódio de Adelaide, seja muito entrevistas. Bom bem-vinda. dia, boa tarde, tudo bom, meninas? Obrigada aí pelo convite para poder participar aí com vocês. É uma alegria para a gente se deixar a gente contar a sua história maravilhosa, que eu Ah, pessoalmente admiro muito. Quero bom. mais admiradores da sua história. Ai, é isso aí. Acho que para a gente dar início, né? Eu já vou começar logo com uma primeira pergunta, que é a pergunta assim, né? A gente normalmente pede, né, para a pessoa se apresentar. Mas aqui é um pouquinho diferente, que eu vou pedir para você se apresentar, Adelaide, a partir da perspectiva da coragem, né? Então, quem é você a partir da perspectiva da coragem? Então vamos lá. Eu sou Adelaide Giacomazzi, uma curitibana morando no Rio de Janeiro e sobre a perspectiva da coragem, uma pessoa que ama mudar. E a gente precisa sempre ter muita coragem para mudar. Então, se eu for olhar para trás aí a minha trajetória de vida, né, de carreira, eu já mudei bastante, tanto que hoje eu estou num projeto como gerente de mudanças na área de comunicação, né? Uma implantação de sistemas. Mas a minha base é de tecnologia, de administração. Já morei em Belo Horizonte, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, já viajei bastante, né? E esse iate que eu estou aqui de fundo, ele representa essa mudança, né? Porque a vida é cheia de mudanças, tudo é energia, tudo circula. E a gente tem que dar o primeiro passo, é que nem a gotinha que cai na água e irradia, né? A gente tem que ter sempre essa atitude e essa coragem para fazer diferente. Então, eu Uhum. comecei, né, essa minha trajetória em tecnologia e administração, trabalhei em grandes empresas, Petrobras, startups de tecnologia, Boticário, mas sempre mudando. Só na Petrobras, acho que eu fiquei 9 anos, eu mudei 7, 8 vezes de área, no Boticário também, comecei como processos de negócio, fui parar em branding, gestão de serviços de marketing, área de comunicação, então eu estava sempre mudando. Como eu amo estudar, eu sempre fui estudar a mudança, porque que as pessoas elas tinham resistência para essa mudança, né? Porque eu implantava muitos sistemas de informação, e mesmo sendo algo bom, que a facilitar a vida da pessoa, as pessoas tinham resistência. E aí que eu fui estudar comportamento humano, fiz pós-graduação, além de gestão empresarial, em psicologia organizacional, meu mestrado em educação e novas tecnologias. E hoje eu brinco que eu trabalho com ciências exatas e ciências ocultas, porque faz 7, 8 anos que eu virei terapeuta holística, né? Além né, de ter feito certificação em coaching durante o mestrado, eu comecei a estudar sobre Access Consciousness, eu sou facilitadora de barra de Access, e depois radiestesia, mesa radiônica, acabei canalizando um jogo, né, que é o Roda dos Sonhos, que tem mais já de 7 mil perguntas para ampliar a consciência. E eu sempre falava que a parte técnica era mais fácil. E hoje eu tenho certeza, né? Porque tudo que eu trabalhei com essa parte holística, né? E a coragem de tentar enxergar e lidar com o invisível, isso daí é que fez uma grande diferença na minha vida, na minha carreira, para eu, né, ter conseguido realizar aí todos os meus sonhos, todos mesmos. E isso é delicioso. E eu hoje apoio as pessoas em gestão de mudança e elas realizarem os sonhos delas também, né? Faço mentorias de produtividade e também essas terapias holísticas aí. Hum, que legal, né? Gestão de mudança. Eu gostei desse nome. Muito bom. Mudar é preciso. A única Acaba certeza que que a um, gente tem é que tudo vai mudar, né, gente? Tudo. acaba que um Então, na verdade, é terapeuta, super ele é um gestor de positivo. mudança, né? Sim. Só que é É. mais fácil a gente olhar para os outros, né? A questão é que tá aqui dentro, a gente tem que olhar para dentro. Eu lembro quando eu comecei a fazer terapia, e quando eu ainda era dessa área só tecnológica, né? E gestão, e usava só ferramentas de gestão.
Eu não acreditava em nada dessas coisas, mas nada era nada mesmo. E quando eu comecei a fazer terapia, eu lembro que ela falava, você tem que olhar para dentro. E eu falava, hã? Como assim? Olhar para dentro? O Como que que faz é isso? isso? Eu não tinha ideia. O que que é olhar para dentro, né? Abre a bula, eu não sei, né? E hoje eu sei. E foi todo um caminho, um aprendizado aí para esse olhar para dentro, para ver que o silêncio ele traz mensagens poderosíssimas. Só que o mundo está cheio de distração, cheio, cheio, lotado de distração. Redes sociais é barulho, é muito barulho. Para a gente, de certa forma, primeiro, não lembrar dos nossos sonhos, missão, projeto de vida, propósito, e segundo, se a gente sabe qual é, para desviar do caminho. É como se fosse prova do universo, né? Ele fica testando a gente todo dia com desafios, problemas, que são oportunidades de aprendizado, né? Você sabe me dizer, Adelaide, assim, na sua trajetória, qual foi o momento em que você acha que você sentiu maior medo nessa travessia, logo a maior coragem, assim, qual que você sente que foi um ponto, assim, que foi decisivo para você, que você precisou unir essa energia de agir pelo coração, né? É, agir Aham. pelo coração, que é a energia da coragem. Isso é fácil, porque eu estava num relacionamento abusivo, na verdade, eu estava numa frequência energética muito baixa, e, né, num relacionamento em que eu sentia muita culpa, vergonha e medo, sentia muita, muita, e estava muito carente na época, tinha sido vítima, tinham roubado dinheiro, sabe aquele fundo do poço, assim? Foi bem difícil. E eu tinha medo de e eu pensava assim, nossa, eu tinha medo de acontecer alguma coisa com as minhas meninas, né? Hoje elas têm 21 e 23 anos, as minhas filhas. E eu pensava primeiro em faltar para elas e ter acontecer alguma coisa com elas também, que foi um relacionamento bem complicado. E eu pensava, nossa, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda nessa vida, não posso morrer, né? E foram alguns anos bem difíceis até eu conseguir enxergar. Hoje eu vejo que, de certa forma, eu até me escondia nesse relacionamento e atraía muitos relacionamentos, tantos, né, pessoais quanto profissionais. E aí eu consegui enxergar. Quando eu consegui ver, eu consegui trabalhar essa mudança dentro de mim, porque eu acabei me prendendo e eu me sentia muito culpada por isso, né? E eu lembro que tinha um lema, né, e uma pergunta que eu usava muito e que, vamos dizer assim, né, foram um fator fundamental para eu criar a coragem, para eu descobrir a coragem que tinha dentro de mim para eu não esperar. Que o meu lema era: o que não me mata me torna mais forte. E às vezes, muitas vezes, eu me sentia dentro de um ringue de boxe levando porrada de tudo quanto é lado. Era assim que eu me sentia. E eu caía e eu eu comecei a aprender a levantar rápido. E aí tinha perguntinha que era: o que que eu posso aprender com isso? Porque geralmente o universo fica mandando tantas coisas repetitivas para a gente, aqueles comportamentos repetitivos, até a gente aprender. Até o momento que eu comecei a ver que tudo era presente, tudo era aprendizado, e eu comecei a agradecer por essas situações, porque a gente acha que presente é só coisa boa, né? Não, muitas dificuldades ou até relacionamentos assim são presentes para a gente conseguir se trabalhar, para a gente conseguir trabalhar autoconhecimento. E foi aí, quando eu saí desse relacionamento abusivo, eu lembro que eu fui fazer uma cirurgia nos dois pés, que me deixaram parada numa cama 3 meses, e foi aí que saiu o meu primeiro livro, né? Então, tudo foi presente do universo e tudo acontece quando tem que ser. Aí eu, né, mergulhei nesse autoconhecimento profundo, recebi esse presente que foi o Roda dos Sonhos e comecei a, né, não só criar as perguntas, como trabalhar uma perguntinha por dia, porque as perguntas elas expandem a consciência, né? Sem tentar encontrar Uhum. resposta e agradecer pelas coisas, né, vamos dizer assim, ruins também. Mas foi preciso muita coragem, porque eu estava assim, acabada. E eu não consegui me reerguer sozinha. Às vezes a gente acha que não, eu vou lá, vou sozinha, eu Uhum. consigo, não. Se o apoio de terapeutas e profissionais especializados é fundamental. E foi aí que eu mergulhei nesse autoconhecimento, em fazer as barras de Axis, fiz cura quântica, reiki, bioreiki, tarô, comecei com o baralho cigano, né? Chegou né, a minha cigana que habita em mim, se apareceu. Fui tudo, todas, constelação sistêmica, acho que familiar, acho que eu fiz umas 15.
E aí eu só fui fazendo, e cada um deles ia trazendo, né, tirando um véu e me fazendo enxergar com mais clareza. Mas tem que ter muita coragem e determinação, porque é que nem academia, né? Você Uhum. vai um dia, dois, três e já acha que vai ficar toda musculosa. É uma sequência. E é aí que eu vejo que muitas pessoas desistem. Elas começam, faz uma, duas vezes, pronto, né? Ou mesmo alguns clientes que eu atendo de barra de axis, né? Faz uma, duas sessões, né? E acha que, tipo assim, não é, gente, você tem que fazer Uhum. várias. Só desde que eu cheguei aqui no Rio, e mesmo trabalhando 40, 50, até mais, 60 horas por semana, eu fiz 150 sessões de barra de axis. Eu não sei qual é o milagre do tempo que eu fiz até agora. Mas, gente, é uma ampliação de consciência gigantesca. E assim é na musculação, né? Quanto mais a gente vai, mais a gente trabalha o músculo e mais a gente fica, a gente consegue sustentar, né, o nosso corpo. E assim é com a mente, e assim é com a espiritualidade também. É que muito do que você Uhum. falou tem isso, assim, né? Você tem consciência, mas aí você conseguir realmente, o que eu faço com isso a partir do momento que eu tenho consciência, né? Como que eu tomo essa ação. E É. aí me veio de te perguntar também, assim, né? Hum. Se você tem alguma recomendação ou dica para as pessoas, né? Para sustentar tanto essa consciência quanto a motivação para você correr atrás dos seus sonhos, para você mudar de vida. Uhum. Você falou, né, no começo, muito da mudança. Então, se você teria alguma recomendação, assim, além de. Nossa, eu tenho infinitas recomendações, mas Ou as que Pudesse você dar uma considera mais dica, qual importantes. seria? uma, É. né? Uma ou duasinhas, assim. Na verdade, a gente complica muito, né? Hoje eu vejo que a gente acaba complicando, mas principalmente ao ficar na pergunta, tem uma perguntinha mágica que é deliciosa, que é simples, é como pode melhorar? Tá muito ruim? Como pode melhorar? Tá bom? Como pode melhorar mais ainda? É? E tem uma dica também que é muito valiosa, que são os quatro itens da lei da atração, que tudo que a gente fala, a gente atrai, tudo que a gente pensa, a gente atrai, tudo que a gente sente, a gente atrai, e tudo que a gente vibra, a gente atrai. Então, demorou muito para eu conseguir entender esse negócio da vibração. E eu estudo isso, estudo frequência energética. Então, o que que acontece? Quanto mais consciente a gente tá, a gente fica, né, da nossa escala da frequência energética que a gente está vibrando, mais fácil é para a gente ver que teve uma pessoa que estava com uma frequência muito baixa e a nossa frequência caiu, e aí a gente sobe a frequência de novo. Então, precisa ter muito autoconhecimento para a gente saber quais são as coisas que eu gosto de fazer, quais são as coisas, as músicas que elevam a minha frequência vibracional. Eu gosto muito de usar não só os biômetros, né, de radiestesia, mas tem uma escala de Hawkins, que ela fala, né, da frequência vibracional energética com as emoções. Então, as frequências mais baixas são o medo, a raiva, frustração, a culpa. Então, são sentimentos baixos. E as mais altas são alegria, amor, gratidão. Então, quando a gente está consciente de que a frequência está baixando, e é natural, e é inconsciente, às vezes está do lado de um colega que morre de inveja, e é inconsciente, a pessoa não vê mais a tua frequência baixa, aquela coisa de, estou sentindo que sugaram a minha energia, isso é muito natural, ainda mais se vai em ambientes como barzinho, ambientes com muitas pessoas, porque o universo ele fica se reequilibrando nessa energia. Então, quando a gente tem consciência, a gente consegue trabalhar para elevar essa consciência de uma forma mais rápida. E com isso, o que que a gente faz? A gente fica menos doente ou não fica doente, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais feliz, mais livre. Ai, é muito gostoso, é muito gostoso. Mas tem que ter, e às vezes a consciência ela é desconfortável, porque a gente vai ver isso, a gente às vezes, né, eu hoje consigo sentir com muita facilidade quando a pessoa tá com inveja, quando a pessoa tá com raiva, quando a pessoa tá com medo, eu consigo sentir isso das outras pessoas. E aí eu consigo trabalhar para devolver isso para ela. Tipo, é dela. Envolvida na luz do Criador, né?
Porque é que nem boleto, né? Você não vai ficar pagando o boleto de todo mundo. Ai, gente, acredita que eu fui descobrir 2 anos depois que eu paguei o boleto do IPTU do vizinho, em 2024. Eu falei, eu não acredito que eu paguei o boleto do vizinho. Você pagou literalmente, Adelaide? Eu paguei. Aí abriram um processo contra mim. Eu falei, mas que é isso? Tá aqui o comprovante de pagamento, né? Porque o valor estava certinho. E daí, né, discutindo, vendo lá com a prefeitura, paguei o boleto da vizinha, que já vendeu o apartamento, mas tá tudo certo, tô negociando agora. Ai, gente, sou eu mesmo. Mas é isso, às vezes a gente absorve a raiva, o medo, até coisa de comer, vontade de comer coisas das outras pessoas. A gente absorve, é tudo Uhum, interferência energética. Que se a gente tem uhum, consciência, fala, não, essa vontade de comer jiló ou até pizza e porcaria não é minha, é de uma pessoa que mora comigo. E principalmente quando a gente vibra na frequência da gratidão. A gratidão é uma das frequências mais altas que existem. A gente só traz benefícios e principalmente saúde. Principalmente saúde, uhum, que é fundamental. O resto a gente corre atrás, dinheiro, né? Mas a saúde é importantíssima. E a saúde não é só física, é sempre saúde mental, espiritual, social, tudo isso. uhum. É curioso, né, que a gente não dá a dimensão do quanto as pessoas nos interferem, que a gente tem essa noção de que é só a gente por a gente mesmo e que a gente dá conta de tudo, né? E tem uma coisa que eu gosto muito da trajetória da Adelaide ouvindo você falar, é que às vezes a gente pensa e olha a vida de outra pessoa e é aquela coisa, né? Só olha o palco, mas não vê o bastidor, né? Quantas histórias a gente tem que construíram você, quantas histórias te construíram, né? Ah, muito pouco tempo atrás você não acreditava nada disso de energia, agora você está em outro lugar, que é um pouco da mudança, né? Eu me permito a mudança ou não me permito a mudança? E a mudança é uma das coisas que mais exigem coragem, né? Mas E eu vou tirar depende. uma cartinha surpresa aqui para Opa! você, Cartas! Adoro cartas! para você responder coragem para. Tcharam! Olha, Adelaide, coragem para disciplina. Quando Opa! acei- Quando aceitamos e nos submetemos à ordem natural do universo, nos deixamos fluir, nos conectamos à sabedoria e abrimos nossa mente e o nosso coração aos aprendizados. Como é que é para você a coragem para a disciplina Eu, na na sua verdade, quando trajetória? eu era criança, eu estudei 12 anos de violão clássico. E eu era muito disciplinada. Eu chegava a estudar 4, 5, 6 horas, sempre fazia tudo direitinho. E então eu tive momentos da minha vida que eu era mais disciplinada e alguns momentos que eu falei, ai, gente, não vou controlar nada. Mas estudando física quântica, principalmente, tem lá aquele fenômeno da fenda dupla e tudo mais, aqueles estudos, quando a gente observa o fenômeno, a gente consegue transformar, né? As ondas lá, elas têm um comportamento diferente. Então, hoje eu consigo associar muito claro a essa disciplina a observar o fenômeno. Ah, então eu quero, por exemplo, emagrecer. Se eu for disciplinada, se eu medir, se eu tiver indicadores, seja balança, seja fita métrica ou até roupa, eu consigo ter melhores resultados, porque eu vou estar dando foco naquilo, eu vou estar com atenção. Então, eu, por exemplo, quando eu saí aí desse relacionamento abusivo, eu lembro que ele falava que eu estava velha, já estava com 44 anos, imagina, e que o metabolismo estava lento, por isso que eu estava 14 quilos mais gorda. E mesmo com tendo feito a cirurgia nos dois pés e não tendo conseguido, né, fazer atividade física, né, que eu sou toda atleta, eu emagreci 12 quilos em 5 meses, só com disciplina, com alimentação, com foco, e não passei fome, nem fiquei me privando de nada, assim, claro que você diminui a alimentação, né, você organiza, mas a disciplina é justamente você ter o foco naquilo que você quer para você conseguir evitar essas distrações todas que o universo traz para a gente para desviar a gente do caminho. Hum, E então a gente tem que ter coragem para ter essa disciplina, para ter o foco necessário para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Começando por saber o que a gente quer. Né? E se a gente não sacar a clássica da Alice, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E ela é clássica, mas é verdade.
porque senão você vai para qualquer canto, né? Então, saber o que a gente realmente, o que é nosso, o que a gente gosta, o que a gente ama, devolver para os outros o que é deles, porque às vezes o sonho de uma medicina, de um direito, não é da pessoa, é do pai, da mãe, do vô, né? Então, saber realmente o que pertence a gente, a nossa essência, ter disciplina e focar naquilo, o resultado é certo. Só O que famoso de quem é isso, né? a quem pertence isso? E devolve para a pessoa. Se não é teu, não fica com dá o boleto. Lembra da história do boleto? Vai pagar o boleto do vizinho. Não, é Paga o muito E teu engraçado. vizinho, essa paga o dele. coragem, pelo que eu tô entendendo, a coragem para disciplina é uma coisa que é fácil para você. Não é uma coisa Tranquilo, de. tranquilo. Mas eu às vezes me permito não ser tão disciplinada assim também, me permito viver, né? Porque também não dá para ser tão rígido, até militar, eu diria, né? De você não se permitir viver, entendeu? Então, muitas dietas alimentares, principalmente, elas são muito restritivas, elas limitam. E a gente é um ser infinito, a gente é um ser abundante. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para conseguir ter o foco, a atenção, mas não se limitar nessa disciplina. Porque senão a gente vai estar só repetindo o padrão, fazendo mais do mesmo e principalmente não curtindo o processo. Eu acho que todas as minhas mudanças, quando eu fiz o meu mestrado, foi uma delícia, porque foi a primeira vez que eu me permiti curtir o processo. Eu antes eu ficava, né, era muito, me cobrava muito, era muito rígida comigo mesma, tem que ter resultado, objetivo, porque a sociedade impõe isso pra gente, né? Tem que ter casa, tem que ter carro, não sei o quê. E no mestrado eu lembro que eu me permiti curtir. Eu falei, eu quero aproveitar, porque era um sonho meu fazer mestrado. E foi uma delícia, foi tão gostoso que eu entreguei 9 meses, foi 9 meses antes. Quem que entrega o mestrado 9 meses antes, gente? Mas por quê? Porque eu tive disciplina, porque eu tinha um objetivo muito claro e eu conseguia definir. Não, isso aqui não tem a ver com a tese, né? O tipo, é um livro que eu quero ler. Deixa aqui no estacionamento, mas eu vou focar no que tem a ver com a minha dissertação aqui do mestrado. É, Mas eu não me prendi, entendeu? E muitas vezes as pessoas elas acabam ficando limitadas e se prendem naquela disciplina sem e não se permitem viver, Uhum. que daí É é maravilha. uma disciplina sem sentido, né? E aí confunde essa palavra disciplina, porque se você. O que eu estou entendendo de que você está Sim, falando é que quando você tem um objetivo claro e você tem satisfação naquilo, deixa de ter esse peso, né? sim. É simples você manter o foco naquilo que é onde você quer chegar. Não é vira muito relacionado ao obrigação. foco, né? E a É. tua capacidade de voltar para o foco, independente do Então, trajeto, assim. Então, daí a disciplina ela tá mais na tua capacidade de voltar para esse foco do que realmente manter o processo. E aí ser mas foi. aberta para o processo e pelas mudanças que pode acontecer nesse meio, assim, né? E foi Desde a... bem isso que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei, né, o tema chamava autorregulação da aprendizagem. O universo, né, eu falo sempre que ele é muito fofo comigo, ele chegou a mandar uma reforma do apartamento vizinho, que eles ficaram um mês batendo uns tijolinhos na parede, a vizinha saiu de férias e deixou eles martelando no meu ouvido. Mas eu tive que trabalhar com foninho de ouvido, ondas binaurais. Foi aí que eu comecei a trabalhar a frequência, vamos dizer assim, né, dos sons, para eu conseguir voltar ao foco com mais atenção. E foi aí que eu comecei a usar joguinhos. Eu trabalhei alguns jogos, né, o Lumosity, o Elevate, que são jogos feitos por neurocientistas para trabalhar o foco e a atenção. Então, eu conscientemente comecei a trabalhar essa coisa, porque quando você perde o foco, geralmente você está fazendo alguma coisa, alguém te interrompe, em média a pessoa demora 20 minutos para voltar a atenção para o que ela estava fazendo. Só que a gente não percebe isso no dia a dia, e é por isso que muitas pessoas trabalham o dia inteiro e ficam com aquela sensação de, gente, eu não fiz nada, porque você ficou só se distraindo. E assim é para a vida também. A gente conseguir ter a clareza do objetivo, conseguir ter a consciência da distração e voltar ao foco, e daí casa com a disciplina e principalmente com o prazer de viver a alegria de curtir o processo, de saber que tudo é aprendizado. É essa conexão de todas essas coisinhas que fazem com que a gente realize o sonho. Tá?
Não, e é perfeito, né? Porque é muito sincrônico, assim, né? O universo ele é muito sincrônico. Até a carta, na hora que a gente tirou, né? A carta que sai, ele encaixa perfeitamente na tudo que a gente está falando, assim, né? Exatamente. Só que a gente tem que estar primeiro descansado, né, e alerta para perceber todos esses sinais, para perceber toda essa sincronicidade, que no meu caso antigamente não tinha, né? Você sabe da história, né, que caiu a placa de azulejo do 19º andar do prédio na minha cabeça faz 8 anos, que foi o meu despertar espiritual. Eu não via os sinais, né? Tanto que o apartamento que eu morava quando caiu essa placa era o número 111 na época. E esses dias até, né, eu estava jogando uma papelada fora, eu pagava de aluguel na época R$ 1.111,11. Eu ri quando eu olhei isso, não sei por que chegou nesse valor, mas o universo já estava me mandando vários sinais através dos números recorrentes e eu não percebia. Aí, né, jogaram a placa na minha cabeça, mas eu sou cabeça Para ver dura, se você percebia. É, eu agora sou você bem olha. cabeça dura. Só assusta, só dá um sustinho porque tem uma missão muito grande ainda aí pela frente. Ai, ai. Não, mas é muito real, né? Essa história contando parece mentira, né? De tanto que de tão real que é, né? Assim, né? Se É, fosse inventar, não daria em não, todos os não. detalhes, assim. É, Mas eu acho que a gente já está, né, no tempo da nossa entrevista para finalizar a nossa conversa, que é sempre um prazer, Adelaide, conversar, te ouvir, na verdade, prazer e todo ouvir meu. suas histórias. É, eu vou pedir assim, como que você resumiria, né, ou o que que é coragem para você, assim, a partir de tudo que a gente conversou, como que você colocaria? Para mim, a coragem é a gente conseguir resgatar ou encontrar a força que está dentro da gente, porque geralmente, né, a tendência é olhar para fora, é procurar essa força nos outros, é procurar a felicidade no outro, no outro relacionamento, no emprego. Quando eu, né, conseguir um emprego, quando eu ganhar na loteria, quando isso eu vou ser feliz. E na verdade já está tudo dentro da gente, o tal do olhar para dentro. Então a gente tem uma força gigantesca dentro da gente, a gente nasceu já feliz, a gente já nasceu livre, mas a gente mesmo vai vivendo e criando essas amarras, essas prisões invisíveis. Então, a verdadeira coragem está em a gente se permitir olhar para dentro, descobrir essa força e, né, e viver todas as experiências, aceitar todos os presentes aí que o universo está trazendo para a gente. É isso. Oba, Perfeito. gratidão imensa, Adelaide. Tira uma cartinha aí pra gente finalizar. Vou pegar a cartinha de inspiração aqui do Roda dos Sonhos. Tararara, tô Ah, com aqui. Vamos ver aqui. Tarã. Aqui. Ai, que lindo. A vida não é sobre encontrar a si mesmo, mas sobre criar a si mesmo. Jorge Bernard hum, Shaw. E é aquela coisa de Hum, criar realidade, porque a gente cria a vida dos nossos sonhos a partir das nossas escolhas. Então, olhar para dentro é a gente escolher os nossos sonhos, né? Identificar o sonho, pedir para o universo, mas criar uma nova realidade. É a gente criar tudo isso. E só depende da gente, não depende de mais ninguém. É isso. hum. Gratidão imensa, meninas. Eu Muito agradeço. bom estar aqui com vocês. A gente faz isso aqui porque a gente gosta para inspirar pessoas e empoderar pessoas, porque eu acho que a sua história é incrível e eu espero que muitas pessoas se sintam inspiradas por ela, viu? Um Obrigada, muito obrigada. beijo! Beijo, bem, querida.